Vou mostrar para vocês agora a aplicação do Scrum e fundamentalmente, né, essa coisa aí de incremento, né, dentro de um trabalho de investigação policial. Então, putz, não tem absolutamente nada a ver com software. Vocês vão ver que eles usam um software lá, mas não tem nada a ver com desenvolvimento de software, nada a ver com engenharia, não tem nada a ver com publicidade, não tem nada a ver com internet, não tem nada a ver com nada desse mundo que é mais, digamos, natural, né, às metodologias ágeis, tá? E ainda assim dá para a gente pensar numa forma de definir o incremento. Então, o que é a descrição do incremento nesse trabalho de investigação? Eu já vou lendo aqui a descrição do incremento e vocês já vão entender qual que é a lógica. Estou dizendo isso porque eu li esse artigo e entendi dessa maneira. Então, qual que é a saída, né? Ao final, por exemplo, esse time que trabalha dentro da polícia, isso é a polícia norte-americana, não é a polícia brasileira, mas poderia ser feito na polícia brasileira também. O que essa equipe, esse time Scrum faz ao longo das sprints, né? Eles têm que gerar, ao final da sprint, um arquivo oficial da polícia contendo uma descrição das evidências, né, de um determinado crime, de uma determinada investigação, que é usado pelo promotor para conseguir que um criminoso seja condenado. Então, é a polícia trabalhando em conjunto com a promotoria. Mas, além desse arquivo policial, ele precisa também de uma série de registros, né, que são necessários, que as informações do arquivo sejam admissíveis no tribunal. Então, assim, o arquivo tem as evidências ou potenciais provas. Só que o tribunal, se não me engano é norte-americano mesmo, para ele dizer que aquelas evidências são válidas de um ponto de vista processual, você tem que seguir uma determinada rotina, você tem que fazer alguns registros num sistema oficial da polícia. E eu vou continuar explicando. Um desses registros, não é o único desse registro de apoio que o arquivo policial precisa, é uma descrição sistemática e sólida de como que essas evidências foram construídas. Então é uma explicação, né? O arquivo tem a evidência, o registro tem a explicação de como que ela foi construída. Como parte disso, dados relevantes precisam ser inseridos em um sistema de TI. Somente quando o arquivo policial é baseado em e rastreável para esses registros oficiais e descrições, ele é admissível no tribunal. Então tem TI aqui, gente, só porque tem um sistema. Igual o seu iFood é um sistema, igual o Zoom é um sistema, não tem desenvolvimento de software nenhum aqui. É trabalho de investigação e geração de registro, nada mais do que isso. No mínimo, ao final de cada sprint, o arquivo deve estar em um estado em que nenhum registro que pertença a evidências úteis para o caso esteja faltando. Tá? Então o que acontece? Repare que tudo bem que o arquivo policial, provavelmente, quer dizer, eu não sei, pode até ser que ele intermediar, desde que todas as evidências que estejam naquele arquivo estejam nesse sistema, você já consegue fazendo algum trabalho. Não sei, não ficou claro no artigo, se esse trabalho pode ser feito já junto ao tribunal. Mas ainda que não seja, já é possível fazer um trabalho junto à promotoria, né? Na realidade, o incremento, né, para deixar ele gráfico aqui para vocês, é isso, é um arquivo policial e para cada evidência pertencente a esse arquivo policial tem que ter os registros aqui em sistema. E como é que fica o backlog? É um backlog muito simples, né? A gente vai ter a evidência 1 no arquivo, um item de backlog vai ser gerar a evidência 1 no arquivo, mais os registros no sistema, gerar a evidência 2 no arquivo, mais os registros no sistema, gerar a evidência 3 no arquivo, mais registros no sistema. Existe uma lógica que é ortogonal, que é igual para todas as evidências. É óbvio que para processar cada evidência, o trabalho vai ser distinto, que uma evidência vai ser uma impressão digital, uma outra evidência vai ser uma coleta de uma amostra de sangue, uma outra evidência, sei lá, vai ser um depoimento, vai ser uma gravação, vai ser um áudio de WhatsApp. As evidências elas são distintas, mas para cada evidência há que haver um registro no arquivo policial e esses registros no sistema, né? Tendo essa clareza, repare que aqui dentro de cada caixinha dela existem 1000 atividades, que vão variar de evidência para evidência, mas você conseguiu definir uma lógica de gestão que organiza as coisas. Olha, se a gente definiu que nós temos uma sprint de 15 dias
e a gente definiu que essa é a lógica do pacotinho do item de backlog, fica muito mais fácil. Quais pacotinhos a gente pode trazer e a gente vai dizer que com certeza nós vamos finalizar ao final de 2 semanas, ou de 3 semanas, ou de 4 semanas. Aí você define o tamanho da sprint. Tem uma definição que eu não falei aqui, mas você tem que definir qual que é o tamanho dessa sprint, né? Porque aí fica muito mais fácil, você tem foco naquilo. E quem que define a ordenação desse backlog? É o time Scrum junto com o promotor. O promotor é o cliente, né? A gente só está encaixando as peças aqui. Então o promotor vai falar, olha, eu tenho uma audiência com o juiz dia tal, eu estou chutando aqui, tá, gente? Que eu não conheço o sistema processual norte-americano. Mas vamos supor, ele falou assim, não, eu tenho uma primeira audiência com o juiz e já seria muito bom que eu levasse para essa primeira audiência a evidência 1 e a 2, porque elas são muito impactantes, né? Agora, para essas evidências elas valerem, para elas estarem com a definition of done pronta, né, bonitinha lá para o juiz aceitar, vocês têm que fazer o trabalho certinho lá dentro do sistema de TI. Percebeu como é que organiza o trabalho? Como é que tem muito mais chance de gerar valor, porque isso foi priorizado junto com o promotor, e no final ele vai poder analisar o trabalho que foi feito e pensar nas evidências para a próxima sprint, ou seja, pensar no próximo incremento, né? Só com essa definição clara a gente já ganha muito. Ainda que você não esteja fazendo, é claro que seria bom se fizesse, mas ainda que você não tenha um rito formal chamado planejamento da sprint, ainda que você não se reúna diariamente, que você reúna de 2 em 2 dias, eu não estou dizendo que não deve fazer reunião diária, gente, eu só estou falando que não precisa. Ainda que nenhuma pessoa desse time se chame Scrum Master, ainda que ninguém chame PO, né? Ainda que por algum motivo você não faça a retrospectiva ao final de toda a sprint, se você tem a definição do que é o seu backlog, do que é o item do seu backlog, do que é o seu incremento, você cria uma estrutura organizada, né, para que você consiga começar. Aí depois você vai incrementando, você vai colocando outras cerimônias, vai definindo melhor os papéis, etc, etc, etc. Deixa eu ver alguns comentários aqui. O Pablo colocou, desculpa, o Pablo é meu aluno até lá nessa turma nova de Scrum. Nessa conversa estamos mesclando os papéis do Product Owner com o time de desenvolvimento, certo? Uma coisa é priorizar o backlog, outra é trazer o cliente para perto e outra é gerar incrementos. Tá misturado sim, tá, Pablo? Você observou bem. É porque eu estou querendo aqui focar simplesmente nesses 2 elementos. Né? É claro que idealmente, né, vamos supor que eu tenho um time de 5 pessoas, né, seria legal já ter dentro dessas 5 pessoas talvez uma que seja, né, que faça aí o papel de Product Owner, né? E o promotor ou o Product Owner eventualmente poderia até ser o próprio promotor dentro de algum cenário, dependendo, vamos supor que eles trabalhem juntos mesmo lá na equipe, não sei como é que é essa distribuição. Né? Mas pode ser que o PO fosse o promotor ou pode ser que o PO fosse alguém lá da polícia norte-americana. Mas eu realmente não estou me preocupando em separar essas coisas agora. Não que elas não devam ser separadas, não que a gente não tenha que ter claro o papel do PO, temos que ter, mas eu estou mostrando para vocês que às vezes a gente está num cenário né, em que tudo isso é algo muito novo. Então é só para a gente ver assim, o que é mais relevante no primeiro momento, mas é óbvio que em conjunto aqui seria muito bom ter a definição desses papéis também, tá? Obrigado aí por colocar esse ponto.